eles são os mesmos, seja no interior do Nordeste, seja na Rússia, seja na China, seja no Chile, em qualquer lugar do mundo, né? Então, para um romance ser universal, ele precisa ser um romance ah, que saiba falar a respeito dessas questões perenes da vida humana e que são questões imorredoras, são questões que nunca vão desaparecer do nosso horizonte de preocupação e do nosso horizonte de interesse, tá certo? Eu diria que o romance da geração de 1930, ele tem como precursor José de Alencar, né? José de Alencar, ele escreve o sertanejo e o gaúcho, né? Que são romances curtos, mas Alencar já tenta traçar uma espécie de painel do Brasil ao escrever sobre o sertanejo e sobre o gaúcho. Só que José de Alencar não era um escritor realista, né? O que não tem problema nenhum, porque as pessoas hoje em dia acreditam que o realismo é superior. E não é. Não é superior nem inferior. Existem ótimos escritores realistas, né? E existem péssimos escritores realistas, de maneira que o problema não está muito no direcionamento estético e estilístico, né? Que seria a escola, a, a escola literária da qual o sujeito faz parte, mas estaria mesmo no talento e na qualidade de cada um, né? Mas o José de Alencar, então ele escreve ainda no século XIX, evidentemente, o gaúcho e o sertanejo. Depois, ah, em então, falar um pouco mais sobre Alencar, né? Então, as personagens de Alencar ainda são muito idealizadas. Eu não vejo muito problema nisso, né? Acho que o problema de Alencar é que, por exemplo, nos romances indianistas, ele não ah, aprofunda psicologicamente as personagens de maneira que se tornam personagens planas, tá certo? Mas foi um escritor que, por exemplo, era um grande artista da palavra, né? Iracema é um denso poema em prosa, eu diria. Então é um escritor que também tem qualidade e não merece essa condenação toda da crítica. Boa noite aí aos meus amigos, né? O Marcel, o Giovanni, o Gabriel, a Simone, né? E outros que eu não estou podendo ver, que eu não estou podendo mexer agora no computador, certo? Então, falta de fato ao Alencar, sobretudo ao Alencar do sertanejo, do gaúcho e dos romances indianistas, um aprofundamento maior das personagens. Então, depois a gente vai dar um salto temporal para 1928, que é quando surge o romance A Bagaceira, certo? De Américo de Almeida. José Américo de Almeida publica A Bagaceira, que não é grande coisa, mas que é uma literatura já regional, né? Lembrando que o amigo aí Antônio Afonso Ribeiro Neto mandando um abraço, um bom domingo para você também, né? Então surge ali, né, o marco inicial, digamos, dessa ficção regionalista é justamente a bagaceira do Américo de Almeida. Agora, eu diria que duas figuras foram muito importantes para
o nascimento de uma literatura mais preocupada com a investigação dos problemas tipicamente brasileiros, né? Que alguns gostam de chamar de literatura regionalista, mas que eu não gosto muito dessa terminologia, né? Eu acho que essa terminologia termina sendo uma terminologia que denigre um pouco, né, esses escritores que são escritores de muita qualidade. Ah, então, na década de 20, além de Gilberto Freire, que é uma figura genial, né, e luminosíssima, nós temos também Mário de Andrade, que tem essa preocupação de resgatar a brasilidade, de resgatar aquilo que é bastante típico do Brasil e aquilo que faz do Brasil um país peculiar, certo? E uma das marcas desse romance de 1930 vai ser justamente falar a respeito dessas peculiaridades do Brasil, né? Seja o Érico Veríssimo falando a respeito do modo de vida do Rio Grande do Sul, né? Sobretudo no Tempo e o Vento, que é um romance muito bonito, um romance que tem uma dimensão épica muito grande, seja o José Lins do Rego, que vai falar a respeito dos engenhos, da Casa Grande e da Senzala, né? Aliás, José Lins do Rego era amigo pessoal de Gilberto Freire, tá certo? Então, houve uma influência muito grande de Gilberto Freire em José Lins do Rego. Alguns chegam até a falar um exagero, né? Alguns chegam a dizer que, na realidade, a obra ficcional de José Lins do Rego seria, digamos assim, uma espécie de ficcionalização da obra de Gilberto Freire. Não chega a tanto, mas a influência de Gilberto Freire é de fato uma influência muito grande, né? Também existe a influência, evidentemente, de Mário de Andrade. A respeito do Oswald de Andrade, eu prefiro nem falar, porque é uma figura que, para mim, é desprezível, né? Salvo 3 ou 4 poemas, aquela coisa toda. Enfim, então, essa geração que surge em 30, né? Mais precisamente em 1928, com a publicação da Bagaceira do Américo de Almeida, vai ser talvez a geração de ouro da literatura brasileira, né? Por quê? Porque no campo da prosa de ficção, a gente vai ter autores do nível de Graciliano Ramos, de José Lins do Rego, né? De Érico Veríssimo. E na poesia também vão surgir poetas de muita qualidade, como por exemplo Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima. É claro que alguns desses escritores já publicavam na década de 20, né? E nas datas próximas a 1922. Mas eles são enquadrados dentro da geração de 30, né? O Manuel Bandeira é de uma geração anterior, só que do ponto de vista, digamos assim, espiritual e do ponto de vista da cosmovisão, ele pertence mais à geração de 30 do que à geração de 1922, né? Ele realmente não assimilou nada, né? Não aproveitou quase nada
do movimento modernista de 1922, que teve dois lados, né? Um lado ultra radical, né? Digamos assim, irresponsável, que foi o lado do Oswald de Andrade e a pretensão dele de romper inteiramente com a tradição, escrevendo aqueles poeminhas ridículos que não tem valor algum, tá certo? Mas Mário de Andrade, embora não seja um escritor genial, é um bom escritor, é um escritor sério, né? E, de certa maneira, Macunaíma é um romance que explica bastante o que é ser brasileiro, né? A malandragem, a preguiça, a picardia, né? O jeitinho brasileiro, que é essa forma que nós encontramos de ser desonestos, né? Então, o Gilberto Freire também tem uma preocupação muito grande com o nacionalismo. Só que não o nacionalismo tosco. Mas ele pretendia que os escritores passassem a falar de uma maneira mais, digamos assim, frequente de questões relacionadas ao Brasil. Coisa que não acontecia muito antes, né? Porque, por exemplo, aquele indianismo de Gonçalves Dias e de Alencar pouco tem a ver com o Brasil, embora tenha sido uma tentativa válida, né? A outra questão interessante é justamente o seguinte, que a Semana de Arte Moderna ela acontece em 1922, que é justamente o centenário da independência do Brasil. Então, como eu falei com um amigo meu, era necessário que houvesse uma reforma e não uma revolução, né? Porque uma reforma é uma pequena mudança de rumo e uma revolução é justamente uma ruptura completa com o passado. E toda ruptura completa com o passado a gente sabe que é uma imbecilidade sem limites, certo? Então, nós temos dos escritores que se tornaram consagrados, quem publica primeiro é Raquel de Queiroz, né, dentro dessa temática regionalista, né? O romance O 15, que trata da seca de 1915, evidentemente, né? Que não é um livro ruim, embora não seja um grande livro, mas, por exemplo, a Memorial de Maria Moura, que ela já publica muito depois, né? 5, 6 décadas depois, é um romance muito melhor que o 15, embora o 15 não seja um romance ruim, certo? Mas eu creio que a grande tríade desse romance de 30, que eu não gosto de chamar de regionalista, mas quase todos chamam, são 3 escritores, né? José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo, tá? A Raquel de Queiroz escreveu algumas coisas interessantes. Jorge Amado também escreve um outro livro interessante, tá? Mas eu acho que mesmo assim eles não estão no nível de Graciliano Ramos, de José Lins do Rego e de Érico Veríssimo, certo? Então a gente pode falar um pouco a respeito do José Lins do Rego.
tá bom? O José Lins do Rego nasceu na Paraíba, né? E a obra dele gira em torno da vida nos engenhos de cana de açúcar, certo? Agora, isso pode parecer uma coisa muito restritiva, né? O que é que uma pessoa que nasceu na Inglaterra, um inglês, né? O que é que um alemão, por que é que ele vai se interessar por algo que geograficamente parece ser tão restrito? Aí é que está, né? Por conta da qualidade da obra de José Lins do Rego, né? É como diz a frase do Tolstói: se pintares a tua aldeia com grande habilidade, com grande categoria, estarás sendo universal, estarás pintando o mundo inteiro, né? E José Lins do Rego era um grande contador de histórias, né? Ele sabia prender muito a atenção. Otto Maria Carpo, né, que, como vocês sabem, era um gênio. Ele vai falar exatamente o seguinte, que José Lins do Rego, ele é um grande contador de histórias, né? Ele aprendeu a contar histórias com as escravas que viviam na propriedade do pai dele, do engenho do pai dele, inclusive a velha Tontonha, né? Ele tem até um livro chamado Histórias da Velha Tontonha, de modo que ele é um contador de histórias nato, né? Ele tem a habilidade de conseguir fazer com que os enredos despertem a curiosidade do leitor, certo? Além do mais, José Lins do Rego, ele é muito lírico, né? Então, existe na prosa dele um lirismo que é bastante poético, né? Sobretudo na construção do espaço narrativo, né? Ele constrói o espaço narrativo de uma maneira muito qualificada, né? Ele consegue levar o leitor para dentro da cena através da construção desse ambiente, desse espaço narrativo. O Jean tá perguntando se tem título. Veja, o melhor romance de José Lins do Rego, de fato, é Fogo Morto, né? Que já é um romance publicado na década de 40, apesar de José Lins do Rego ser da década de 30. A obra-prima dele é Fogo Morto, né? Então, existe esse lirismo na linguagem, né? Existe uma nostalgia da infância, mas também existe muita dramaticidade, né? José Lins do Rego era um escritor bastante dramático e era um dos escritores favoritos de Manuel Bandeira, né? A prosa de Lima Barreto, de José Lins do Rego, tem algo daquele lirismo dramático que nós encontramos nos poemas de Manuel Bandeira, né? Tem algo também da nostalgia em relação à infância. O grande livro de José Lins do Rego é, de fato, Fogo Morto, né? Fogo Morto, ele é publicado em 1943. Ou seja, ele já havia atingido uma maturidade estética muito grande, né? Só outra característica que eu me esqueci de falar, né, do romance de José Lins do Rego seria a tragicidade, né? O caráter trágico da vida. Tanto é que em quase todos os romances dele existem mortes, né? Então, esse lado trágico está muito presente também, né? E
A linguagem é uma linguagem muito despojada, né? Apesar dele ser um prosador, um ficcionista lírico, ele possui uma linguagem bastante despojada e sem ornamentação. E usa termos muito típicos da região Nordeste, né? Ah, e até palavrões, né? Até às vezes surgem palavrões nos romances de José Lins do Rego. De modo que foi um grande marco dentro da literatura brasileira a publicação de Fogo Morto, né? É interessante que em Fogo Morto existem três protagonistas, né? O que é uma coisa rara dentro de um romance, né? Nós temos o José Amaro, que é um celeiro, né? Um fabricante de celas, um artesão também do couro, que vive numa pequena casa do senhor de engenho Lula de Holanda Chacon, né? Que é um homem que tem ah, alguns problemas psicológicos muito sérios, né? E que o José Lins do Rego vai tentar mostrar os problemas psicológicos do Lula de Holanda Chacon, né? O José Amaro, ele é um sujeito invejoso, né? Mas ao mesmo tempo ele é cheio de rancor, né? Por não aceitar a condição em que vive, e ele é muito, digamos assim, impetuoso, né? Ele realmente não se conforma com o fato de ganhar pouco dinheiro, de viver sob a tutela, vamos dizer assim, de um senhor de engenho. Então, existe uma sondagem psicológica das personagens muito grande dentro dos romances de Zé Lins do Rego, tá certo? Ele sabe criar esses caracteres psicológicos de uma maneira muito eficaz. Sim, eu ia falar também do Vitorino Carneiro da Cunha, mais conhecido como Vitorino Papa Rabo, que é o terceiro personagem, né? Embora a crítica literária diga que ele é o mais importante, de Fogo Morto. Então, o Vitorino Papa Rabo, o Vitorino Carneiro da Cunha, ele é um sujeito bastante corajoso, só que ele é de uma coragem imprudente, né? De uma coragem, digamos assim, sem nenhuma inteligência emocional, mas às vezes isso é necessário. Ele é uma espécie de Dom Quixote, né? Ali da zona canavieira, né? E é também um justiceiro, né? É um justiceiro. De maneira que essas são basicamente as qualidades que existem na prosa do José Lins do Rego, né? A outra figura de grande importância na geração é o Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos era um grande artista da palavra, né? Para vocês terem uma ideia, Graciliano Ramos ele escreveu 5 vezes o romance Vidas Secas. E ele só publicou a quinta versão. Ou seja, era um homem extremamente rigoroso no uso da
linguagem. Nesse sentido, José Lins do Rego é um pouco mais desleixado do que o Graciliano Ramos, embora o português do José Lins do Rego evidentemente seja correto. Mas o português do Graciliano Ramos é aquele português exemplar e, digamos assim, indefectível, como é o português de um dos grandes mestres dele, que é o Essa de Queiroz, né? Essa de Queiroz exerce uma influência muito grande em Graciliano Ramos, né? Sobretudo em relação a esse purismo em relação à linguagem, né? A um português correto, a um português gramaticalmente impecável, né? Então, Graciliano ele inaugura também dentro da prosa brasileira um novo modo de escrever, né? Porque é uma linguagem muito agressiva, é uma linguagem muito contundente, é uma linguagem muito sem ornamentação, né? É, é uma linguagem corrosiva, é uma linguagem enxuta, né? Então, tem até um poema de João Cabral de Melo Neto que explica muito bem a, a personalidade literária, vamos dizer assim, de Graciliano Ramos. Eu vou ver se eu encontro aqui o poema. Encontrei. É um poema que Cabral escreve em homenagem a Graciliano Ramos. Falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras, girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca, de toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega seu gosto de cicatriz clara. Ou seja, Cabral está falando aqui de quê? Está falando da concisão de Graciliano Ramos, está falando da agressividade do estilo, né, da linguagem do Graciliano Ramos, e aqui Cabral ele dá uma pequena punhalada em Jorge Amado, né? Porque ele diz que a prosa de Jorge Amado é uma prosa obesa, e aí ele usa o termo resto de janta abaianada, né? O restante do poema: falo somente do que falo, do seco e suas paisagens, nordeste debaixo de um sol, ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folharada, onde possa esconder-se a fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas, condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas. E onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga, em que só cabe cultivar o que é sinônimo de míngua? Falo somente para quem falo, quem padece sono de morto e precisa de um despertador acre, como um sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo, imperioso, e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. Então, o estilo de Graciliano Ramos é um estilo realmente bastante agressivo, né? Um estilo bastante contundente. Eu me lembro, por exemplo, de uma passagem em Vidas Secas, que é de um sarcasmo assim bastante cruel, né? Porque Fabiano, ele pega o cavalo e empina o cavalo. E aí o filho dele, que não tem nome inclusive, né? Mas já eu explico isso. Ele diz assim, quando ele
observa o pai empinando o cavalo, né? Pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí ele diz, ah, você quer ser igual a mim, ah, para ser miserável e para levar porrada de soldado amarelo, né? Outra passagem também de um sarcasmo muito devastador, né? É quando justamente o filho, um dos filhos também pergunta a Fabiano por que é que existe, por que é que eles sofrem tanto, né? Porque a família só faz se lascar, né? Do início ao fim do romance, né? Na peregrinação daquela cidade completamente seca, na busca de um lugar de um lugar menos hostil para viver, né? Mas o filho pergunta a Graciliano, a Fabiano, né? Por que que eles sofrem tanto? E Fabiano vai dizer, ah, porque Deus não gosta de gente burra, né? Não gosta de gente que não é. Ele usa exatamente esse termo, não gosta de gente burra. Ou seja, é um sarcasmo realmente muito cruel, né? O sarcasmo de Graciliano Ramos. Não cruel no sentido de menosprezar as personagens, né? Mas é um sarcasmo, digamos assim, muito cortante, né? É, então, essa linguagem agressiva de Graciliano é uma coisa formidável. E Graciliano também era muito irônico, né? Porque, digamos, Baleia é a cadela da família, né? Só que Baleia é magérrima, né? Baleia é só o couro e o osso. Então ele põe o nome de Baleia na cadela, o que é também uma ironia muito devastadora, né? E o que é mais curioso ainda é que o animal, o cachorro, no caso a cadela, tem nome, mas os filhos de Fabiano não têm nome, né? Um é o menino mais novo, o outro é o menino mais velho. Numa estratégia que lembra muito Kafka, né? Que deixava alguns personagens sem nome, às vezes até protagonistas, né? Então, o Graciliano é um escritor dos maiores também da literatura brasileira, né? E também, evidentemente, é dessa geração de 30, né? Ah, outra questão muito interessante a respeito do Vidas Secas é justamente a carência da linguagem, né? Ah, essa míngua, essa, digamos assim, mutilação da linguagem, né? Essa ignorância, essa falta de domínio da linguagem que Fabiano tem, faz com que ele não consiga se expressar, né? É como diz o Wittgenstein, né? A sua inteligência só vai até onde sua linguagem chega. E o vocabulário de Fabiano é um vocabulário muito precário, né? O que faz com que ele também seja um sujeito sem imaginação alguma, né? E que não tem palavras para expressar o grande ah, sofrimento que ele atravessa, né? Então, quem falou isso foi até o professor Lorival Holanda, num livro chamado Sob o Signo do Silêncio, né? Porque o silêncio de Fabiano é um silêncio daquele que não tem vocabulário para se expressar, né? É como se então a linguagem que existe em Fabiano fosse uma linguagem raquítica, uma linguagem mirrada, né? E isso faz com que ele também não consiga compreender a situação em que vive, na qual está inserido, né?
Em São Bernardo, que é outro romance de Graciliano, nós vamos encontrar a figura do Paulo Honório, que é um sujeito extremamente egoísta e brutal, né? Que literalmente acaba com a vida de uma jovem por conta do egoísmo e da brutalidade dele, né? Então, no caso de Paulo Honório, é uma passagem bem interessante, né? Porque a primeira coisa é a seguinte, é que Paulo Honório, na juventude, ele havia sido, digamos assim, peão, né? Ele havia sido oprimido. É por isso que o Graciliano vai falar Paulo Honório de oprimido a opressor, né? Como ele foi explorado pelo patrão dele, quando ele se vê numa situação de certo conforto financeiro, ele explora e humilha todos os serviçais, todos os empregados, todas as pessoas que trabalham para ele, né? Todos os funcionários dele são tratados com extrema brutalidade, né? E ganham também muito pouco. Só que ele faz isso também com Madalena, que é a esposa dele, uma jovem muito ingênua, uma jovem de coração puro e de bom caráter, e que vai se envolver com esse sujeito brutal, não é? Que é o Paulo Honório. Só que eu não vou contar tudo dos livros, senão é spoiler demais, né? Então eu vou deixar que vocês leiam, porque vale muito a pena, né? E relembrando o que eu disse, né, no início da aula, a respeito do termo regionalismo. Eu acho um termo muito perigoso de ser usado, né? Justamente porque parece até que a literatura, sei lá, de Graciliano Ramos, de José Lins do Rego, ou de Érico Veríssimo, é uma literatura ah, que só serve para que as pessoas descubram curiosidades a respeito da região, né? Quando na realidade livros como Vidas Secas, como Angústia, como Fogo Morto e como O Tempo e o Vento são grandes obras-primas da literatura nacional. Eu faço até questão de usar o pleonasmo mesmo, né? Não são apenas obras-primas, são grandes obras-primas. Prova disso é que foram traduzidas já para dezenas e dezenas de idiomas, né? O Marçom Moisés, né? Infelizmente já falecido, ele vai dizer que a cultura brasileira é uma cultura muito vasta, ampla e muito heteróclita, né? Até mesmo porque no Brasil existe a etnia indígena, né? A, a etnia, digamos assim, europeia, no caso, sobretudo portuguesa, e, além disso, nós temos os índios. Então, temos os índios, os europeus, tá certo? E os negros, a maioria deles que vieram para cá para fazer o trabalho escravo, certo? E além disso, nós temos também os japoneses, né? A maioria na região de São Paulo, mas existem em todo o Brasil, né? Que migraram para cá na época das guerras, sobretudo, né? E também temos uma quantidade
muito grande, né, de italianos e descendentes de italianos. Então, é um caldeirão cultural realmente difícil. É por isso que é muito difícil a gente delimitar, a gente delinear a identidade nacional, né? Porque o Brasil é esse caldeirão, esse cadinho de ah, várias culturas diferentes, né? E isso deixou marcas até mesmo na língua, certo? A outra figura ao lado de José Lins e de Graciliano é o Érico Veríssimo, né? Que escreveu o famosíssimo livro O Tempo e o Vento. Só que O Tempo e o Vento, a primeira parte é publicada apenas em 1949, né? Embora o Veríssimo tenha escrito livros antes disso. Mesmo sendo publicado em 1949, O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo é outro escritor que faz parte da geração de 30 e foi um grande escritor, apesar de alguns críticos acharem que existe um lugar comum ou outro na obra dele. Eu não acho isso, eu acho a escrita dele muito ágil, muito direta, certo? Uma escrita de muito fácil compreensão, né? Ah, uma escrita concisa, uma escrita de frases curtas, né? E uma escrita também sem excesso de ornamentação, como por exemplo seria a escrita de Guimarães Rosa, né? Que é uma escrita super ornamentada, né? Que tem ornamentação em excesso. Então, no Tempo e o Vento vai acontecer algo parecido com Guerra e Paz de Tolstói, né? A história de uma família ao longo de 200 anos, né? E algo que acontece também nos mais, uma família típica no Rio Grande do Sul, de maneira que todos os costumes do Rio Grande do Sul são apresentados ali de uma maneira muito poética, né? E o Veríssimo aconteceu um verdadeiro milagre na vida dele, né? Porque ao lado de Jorge Amado, ele foi o único escritor brasileiro que conseguiu viver apenas dos seus livros, né? Apenas através da escrita de novelas, romances e contos e também através da tradução. Isso aconteceu também com Jorge Amado, certo? Que, por exemplo, Mar Morto é um livro bem interessante, né? Agora, já existem livros de Jorge Amado que são livros de puro proselitismo político, vamos dizer assim, né? Então a literatura engajada faz com que a obra perca muito a qualidade, né? Por exemplo, o Érico Veríssimo ele era um homem nitidamente de esquerda, só que a literatura de Érico Veríssimo não é uma literatura engajada. E a literatura de Jorge Amado muitas vezes é uma literatura de propaganda ideológica, né? E existe também a polêmica do apelo sexual na prosa de Jorge Amado, né? Alguns críticos acham que essas cenas de sexo mais picantes ele põe justamente para atrair a curiosidade dos leitores. Não que eu tenha algo contra o sexo, né? Mas eu creio que ele não pode ser usado de maneira tão apelativa. Seja como for, Jorge Amado é um escritor importante, né? É um escritor importante
embora eu considere o Zé Lins do Rego e o Graciliano Ramos escritores muito mais fortes do que o Jorge Amado, né? E a outra figura a, é a Raquel de Queiroz, né? Que era uma mulher muito erudita, né? Chegou a traduzir, inclusive, vários romances de Dostoiévski, né? Traduziu do francês, né? Para a editora José Olímpio, mas possuía também um conhecimento grande da língua russa, né? Então, na ficção de Raquel de Queiroz, vai existir uma espécie de tentativa de valorização da figura feminina. O que é importante e o que não tem nada a ver com feminismo, né? Porque o movimento feminista atual, ele luta apenas pelo direito que as mulheres teriam de abortar, né? A primeira leva feminista, né, que surge ali por volta da segunda metade do século XIX, reivindicava que a mulher tivesse direito ao voto, né? Mas a segunda onda feminista, que surge ali durante a década de 1960, só reivindica praticamente o direito ao aborto. E essa revalorização da, da mulher na obra de Raquel é uma revalorização consciente, né? É uma revalorização, aliás, consciente e convincente. E o Memorial de Maria Moura, por exemplo, é um bom livro. O 15 é um livro escrito dignamente, né? E também Raquel de Queiroz, quando escreveu o 15, era praticamente uma adolescente, né? Então não se pode exigir muito, né? Mas há quem diga, por exemplo, que se não fosse a Raquel de Queiroz, talvez o Graciliano Ramos não tivesse tido a ideia de escrever Vidas Secas, que é um dos maiores livros da literatura brasileira, né? Outro autor que influenciou o regionalismo, entre aspas, né? Eu não gosto muito desse termo, mas não existe outro para nomear esse grupo, né? O termo pegou, infelizmente, foi Euclides da Cunha, né? Quando escreve o livro Os Sertões, ali ainda no iniciozinho do século XX, né? Então, em resumo, não não importa muito se o sujeito ambienta as suas obras no Alasca, na Sibéria, no Japão, em Serra Leoa, no Brasil, nos Estados Unidos, né? O que importa é que ele tenha qualidade. No caso da literatura brasileira, foi importante essa ambientação da obra no Brasil. Mas isso realmente não é o mais importante. O mais importante é esse caráter universal, né, que existe nesses ficcionistas da geração de 1930, certo? Então, vamos ver se é preciso falar mais alguma coisa a respeito dessa primeira pergunta. Não, eu creio que a respeito do regionalismo, a princípio, o que eu queria falar, eu já falei. O Davi Pereira pergunta o seguinte: se você puder, comente sobre São Bernardo. São Bernardo é um livro cujo tema principal é o egoísmo, a ganância e a brutalidade, né? Quer dizer,
O Paulo Honório é um sujeito truculento que trata os, os seus funcionários, né, de uma maneira extremamente agressiva e injusta, né, e que trata a mulher de uma maneira pior ainda, né? Então, ah, ele no finalzinho chega até a se arrepender, mas ele se arrepende depois que Madalena se mata, né? Eita, não era para eu falar isso, porque termina sendo um spoiler. Me perdoem aí pelo spoiler, né? Há uma passagem em São Bernardo também interessante, né? Porque ele pede para os companheiros de trabalho escreverem a, uma biografia sobre ele, né? No caso, Paulo Honório. E aí o Godin mostra ah, um estilo muito açucarado e muito cheio de suavidades, né? E aí Paulo Honório diz assim: vá pro diabo, Godin, esse lixo não presta, isso aqui é canalice, é sem vergonhice, não sei o que. De maneira que aquilo, para a época, foi um escândalo, né? Inclusive o Olavo de Carvalho diz que depois que ele leu essa frase do Paulo Honório, né? Ele mudou o estilo de escrita dele e tornou o estilo de escrita dele mais contundente e agressivo, né? E sem essas ornamentações excessivas, que na prosa geralmente atrapalham, né? A ornamentação excessiva na prosa geralmente não ajuda muito não. Só em alguns casos raros, como por exemplo no caso de Guimarães Rosa, né? Então, sobre o regionalismo, é basicamente isso o que eu tinha para falar, certo? Vamos agora para a segunda pergunta, que é: de que modo a poesia nos ajuda a escrever melhor? Observe, a poesia ela possui um ritmo intenso, né? Um ritmo que é bastante perceptível, um ritmo caudaloso, vamos dizer assim. A prosa não, a prosa possui um ritmo subterrâneo, certo? É, quando você está lendo um romance de Eça de Queiroz ou de Euclides da Cunha, você vai notar uma série de versos decassílabos entranhados dentro da prosa. Aquilo dá beleza à linguagem, né? Alguns recursos poéticos, como a anáfora, né, que é a repetição de certas palavras ou expressões, ajudam a construir o ritmo da prosa, né? Porque na prosa também devem existir liames sonoros, né? A prosa ela deve possuir certa musicalidade e certa cadência. Só que a musicalidade e a cadência da poesia saltam aos olhos, ao passo que essa musicalidade que existe na prosa, muitas vezes é o ritmo do próprio pensamento, né? Se bem que certos elos sonoros eles são essenciais à poesia e a prosa não é que eles sejam propriamente essenciais, mas eles são assim muito importantes para que o romance ou a novela ou o ensaio não se tornem maçantes, né? É como eu falei no princípio da aula. A boa parte da fama de Nietzsche, né? Embora Nietzsche tenha também falado algumas coisas interessantes, o próprio Mário Ferreira dos Santos reconhece isso,
Mas Nietzsche só fez sucesso porque ele era um artista da palavra brilhante, né? A mesma coisa em relação ao Olavo de Carvalho, claro que ele tem algumas boas ideias, né? Mas ele escreve muito bem. Então, o fato dele escrever muito bem também atraiu muitos leitores, né? De maneira que o próprio Freud, ele fazia questão de eliminar, né, essa dimensão sagrada que existe na vida. Ele fazia questão de reduzir a existência a uma dimensão puramente materialista. Só que Freud era um grande artista da palavra, ele escrevia muito bem. Então ele conseguiu ser convincente, né? Ah, o próprio advogado, ele também tem que ter um domínio da linguagem muito grande se ele quiser vencer uma disputa num tribunal, né? Ou promotor, né? Então, assim, as pessoas elas acham que poesia é uma coisa que você estuda na escola para fazer o vestibular, né? Só que é muito mais do que isso, é muito mais importante do que isso, porque ah, além de fazer com que a sua expressão verbal se torne extremamente rica e muito complexa, a poesia vai fazer com que você consiga escrever textos de prosa que sejam agradáveis à leitura, não é? Eu me lembro, por exemplo, dos relatórios de Graciliano Ramos quando ele era prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, né? Os relatórios eram tão bem escritos, mas tão bem escritos, que chamaram a atenção de Augusto Frederico Schmidt. E Augusto Frederico Schmidt, então, perguntou se Graciliano Ramos era escritor. E Graciliano Ramos disse que sim, que era um escritor em formação e pretendia seguir uma carreira literária. Então, faz uma diferença enorme, né? Na própria arte da persuasão, né? Então, se você tem um domínio da linguagem poética, né? É muito mais fácil você convencer alguém de alguma coisa, né? O domínio, você começa a ter um domínio da linguagem muito maior. E outra coisa, certas realidades, elas só podem ser expressadas através de metáforas e de símbolos, né? Então, o que o símbolo ele é para a religião, a metáfora é para a poesia, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma frase de Cícero, né, o romano, que ele diz assim, que existem vidas que se acabam como aquele fruto maduro que cai no chão, né? Ou seja, o fruto ele cumpriu o seu destino, ele amadureceu e ele caiu porque ele já estava muito maduro. Eu achei uma metáfora bem interessante, né? Porque na realidade, a digamos, o fruto, se fosse um fruto verde, né? Ele não teria cumprido seu destino ainda, né? Ah, então, certas realidades também só podem ser expressadas através da metáfora, né? Então, acho que é basicamente essa, né? Há no YouTube uma aula minha a respeito das funções e da importância da poesia. É só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar, certo?
Há romances também, o Davi Pereira fala aqui de Pedra Bonita, o Cangaceiro, né? Que são romances também muito bem escritos, né? Os cangaceiros, inclusive, aparecem no Fogo Morto, né? E Pedra Bonita é um romance que tem a que apesar de ser um romance ambientado também naquela zona da mata, né, numa pequena cidade da zona da mata, é um romance que tem uma dimensão misteriosa. O José Lins do Rego foi um escritor realmente muito bom, né? Como eu falei, ao lado de Graciliano Ramos e de Érico Veríssimo, para mim são os três maiores escritores dessa geração, certo? Aqui eu não estou conseguindo. Oh, deixa eu ver se eu consigo ler. O amigo William Alves Bezerra está dizendo que Freud era um prosador muito bom. Sem dúvida, o Harold Bloom, é o grande crítico norte-americano, ele põe Freud até dentro do cânone ocidental, né? Porque Freud tinha um domínio da escrita fabuloso, né? Por exemplo, você pega uma filosofia como a filosofia de Schopenhauer, que é uma filosofia completamente nihilista, né? Uma descrença total em qualquer tipo de valor terreno. Mas um escritor da categoria de Jorge Luiz Borges, ele afirma, né, que aprendeu alemão tão somente para ler a Schopenhauer, para ler a obra de Schopenhauer. Ou seja, a influência de uma obra depende também do fato de ela ser bem escrita ou mal escrita. Ou seja, a educação poética e literária ela é importante para qualquer pessoa que queira ter uma vida intelectual e não só isso, né? Ela também faz com que a sensibilidade e a percepção fiquem muito mais apuradas, né? Então, os benefícios eles são muito grandes, certo? Então, eu acho que era basicamente isso o que eu tinha para falar. Deixa eu ver o que o William me pergunta aqui. Você gosta de Hilke, Bernardo? Há um breve ensaio de Freud sobre o encontro entre ele e Hilke em um jardim de Viena, a brevidade da beleza, pelo poeta e pelo cientista, segundo o próprio Freud. Um belíssimo ensaio. O mais próximo que Freud já chegou da poesia, eu diria. Hilke é um escritor brilhantíssimo, né? E é um escritor que vai trazer de novo as grandes questões da existência, né? Sobretudo a questão da finitude humana, de uma maneira extremamente densa, num livro chamado As Elegias de Duino, né? E os dois são de língua alemã, Hilke e Freud. Os dois são também de cidades próximas, né? Hilke é de Praga e Freud, se eu não me engano, é de Viena. O William Bezerra está falando aqui uma coisa interessante. Eu também acho o Jung superior a Freud. Só que Freud é um escritor melhor, é um artista da palavra mais qualificado, né? De modo que também acabou fazendo mais sucesso do que Jung por conta disso, né? Porque, por exemplo, na obra de Jung existe toda uma dimensão simbólica, né? E existe também uma preocupação com a religiosidade. E Freud praticamente diz que a religiosidade é apenas um subterfúgio psicológico que o homem usa para
não sofrer muito, né? Já que a vida é uma coisa muito cruel e lancinante. Então, o homem, segundo Freud, ele teria inventado a religião para sofrer menos. O que é uma ideia completamente idiota, né? Porque assim, a... eu só calo minha boca, né? Não é que eu calo a minha boca, a questão é a seguinte: eu só aceito debater com quem fale, por exemplo, a respeito da bondade de Deus, a questão se Deus é bom ou não. Esse debate eu aceito. Agora, assim, você não acreditar que existe uma ordenação rigorosíssima no universo é porque você é ignorante, né? Porque, por exemplo, assim, Saturno a cada 29 anos dá uma volta em torno do Sol, né? A Terra a cada 365, 366 dias. Quer dizer, como é que isso pode ter sido criado por acaso, né? É mais ou menos uma metáfora que o Brennan Manning usa, né? Que é a metáfora do caminhão. O caminhão tem lá na caçamba dele farinha de trigo, ovos, leite, manteiga, açúcar e fermento. E esse caminhão com ovos, farinha de trigo, leite, açúcar, fermento, de repente ele capota e vai capotando pelo barranco e sofre uma explosão. Então, quando a polícia rodoviária chega, encontra lá um bolo, porque o ovo se misturou com a farinha de trigo, que se misturou com fermento, com açúcar, com sal e criou o bolo devido a essa explosão que fez com que existisse calor, né? E o calor funcionou à maneira de um forno. Então é um negócio bem problemático, né? Que a pessoa não acredita que existe uma ordenação cósmica, né? A Maria Clara fala que Freud só era ateu porque estava na moda. No fim da vida ele escreveu uma das teorias mais espirituais, que é a punção de morte. É verdade. Todo mundo, quando está próximo da morte, quase todo mundo começa a acreditar em Deus, né? O medo da morte faz essas coisas, né? Então, digamos, até Gramsci, né? Antônio Gramsci, ele passou a vida inteira escarrando no cristianismo, dizendo que o cristianismo era um lixo. Mas, pouco tempo antes de morrer, ele se converteu. Agora, se converteu por quê? Porque estava com medo, né? Isso é muito comum. Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? Eu agradeço muito aí a participação e a colaboração de vocês e pretendo, digamos, daqui a 15 dias ou daqui a 3 semanas, ministrar uma nova aula sobre um assunto diferente. É evidente que essa visão a respeito do regionalismo é uma visão apenas panorâmica, né, do movimento regionalista, que, como eu falei para vocês, eu não gosto desse título, né, eu prefiro chamar ficcionista da geração de 30, né, em vez de escritores regionalistas. É isto, meus amigos. Então, que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos esperar entrar algumas pessoas, né, para que eu possa
Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir?